Já de volta com o segundo bloco do Estúdio Sat. Só lembrando para você que está acompanhando o nosso programa pelo Facebook também, facebook.com/amazonsat, você pode enviar as suas perguntas lá nos comentários e pode também interagir diretamente conosco através do número 929-8111-4512. Saiba que é muito importante, muito bom falar com vocês de casa, tá? Vocês que nos acompanham diariamente. Agora nós vamos falar sobre o método Montessori, especialmente na exploração sensorial do ambiente lúdico. Andréa Bandeira de Mello, ela que é empresária, está aqui conosco para falar a respeito desse assunto. Andréa, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Andréa, nós já falamos aqui, não sei se você conhece, mas ela sabe a Marcela Aureliano. Sim. E ela estuda tudo, o método Montessori, nós falamos com ela a respeito desse método nos quartos dos bebês. Mas explica pra gente como é que é o teu trabalho, utilizando esse método. Então, nós temos uma empresa, né, chamada Brincando no Ateliê, e é uma empresa de entretenimento infantil e que nós procuramos levar um ateliê móvel para festas, eventos, e todo o nosso trabalho ele foi inspirado no método Montessori. Por quê? Porque principalmente com relação à autoeducação e também na questão sensorial, né? Que as crianças podem utilizar matérias-primas e também objetos que levem a essa sensibilidade, né? Esse método ele estimula a criança, né? Na forma de brincando, a gente não fala que brincando que se aprende, e esse método é exatamente isso, né? Na verdade, assim, o brincando ele surgiu pela junção de duas mães, né? Que a partir da maternidade começaram a estudar uma forma de melhor interagir com seus filhos. Então, no caso, eu e a minha sócia, a Vanessa, né? Nós brincávamos com os nossos filhos, utilizando os métodos sensoriais, caixas sensoriais, que nada mais são do que objetos que você tem em casa. Então, é uma brincadeira que qualquer pessoa pode fazer e coloca à disposição da criança, porque quando a gente estuda Montessori, a Maria Montessori, né, que é a idealizadora do método, olha aí, né, nas imagens você pode ver que as crianças, tudo está ao alcance delas. E é exatamente esse um dos pilares, que é a autoeducação. As crianças, quando elas têm um sentimento inato, que é de conhecer, de explorar, de pesquisar. Então, quando você coloca para a criança um ambiente propício, ela não vai precisar de um adulto, né? Ela não vai precisar chorar para tentar alcançar um brinquedo. Ela vai conseguir fazer essa exploração do ambiente de maneira independente. Então, é isso que a Maria Montessori, que também nos inspirou. Quando nós levamos as nossas oficinas para as crianças, nós não dirigimos a brincadeira, né? Nós colocamos ali, olha, vocês vão customizar esta caixinha de madeira, que é outro material que a gente utiliza bastante, né? Porque a madeira, ela é um material que tem sentido. Exatamente. Então, as crianças, elas podem customizar da forma como elas imaginarem. E é muito interessante se olhar sobre a criança, porque muitas coisas legais saem. Às vezes a gente leva um material que é para... A princípio, né, nós pensávamos que ia sair determinado brinquedo e elas constroem outra coisa. E é fantástico. Nossa, interessante saber disso, porque mexe com a criatividade da criança. Eu vendo algumas fotos... Lembrei do meu sobrinho. Meu sobrinho, ele é autista, ele tem um primeiro grau de autismo. E ele adora Legos, ele adora fazer o que as crianças estão fazendo nessas fotos, com Lego, com caixinhas. Esse método é aplicado também para crianças que têm autismo? Principalmente. Por quê? Porque a Maria Montessori, na verdade, ela foi uma educadora italiana, mas ela se formou em medicina. Foi a terceira mulher a se formar em medicina na Itália. Legal. Então, ela enfrentou muitos preconceitos, obviamente, e foi para a área de psiquiatria. Só que por ser mulher, imagina, ela não poderia, até a dissecação dos cadáveres, ela fazia sozinha, isolada, né, sem os homens da turma. Então, ela foi muito discriminada e colocaram ela para trabalhar. Você quer continuar, quer ser médica? Então, colocaram ela para trabalhar com crianças especiais, inclusive. E aí, o que foi falado para ela? Olha, você vai ficar com essas crianças aqui, né, que eram renegadas, e você vai ter que fazê-las passar num teste que tinha na Itália, como
a grosso modo, né, como se fosse um Enem, né, era um teste de aprovação. E o que ela fez? Ela começou a aplicar o método, as técnicas, né, que foram idealizadas por ela de educação, e as crianças superaram as crianças que não tinham nenhuma deficiência. E foi aí que foi um boom na Itália, porque aí todo mundo voltou os olhos. Quem é essa mulher? Que técnica é essa que ela emprega? E nada mais, nada menos era essa técnica da autoeducação, né? De você colocar os materiais pedagógicos, lúdicos, claro, né? Para as crianças, e as crianças, elas mesmas explorarem esse ambiente. E isso, como você falou do quarto, é super importante que você faça na sua casa. Hoje, e é uma dos pilares também do Brincando, nós enfatizamos muito o brincar, né? Porque o brinquedo, ele não é tão importante. O brinquedo não é mais importante do que o brincar. Muito bem. Então, os pais hoje, eles têm que brincar mais com os filhos, né? E esse tempo pode ser até, claro, que quanto mais tempo você tiver, melhor. Mas o tempo de qualidade, ou seja, o tempo que você está presente ali na brincadeira, é muito mais importante do que o próprio brinquedo. Tem uma pergunta que chegou aqui pra gente, Andréia, de uma entrevistada, é a Vera Lúcia. Ela fala, esses brinquedos tem para vender ou eu posso customizar em casa com os meus filhos? Pois é, uma pergunta interessante, porque a Maria Montessori fala exatamente isso. Não é o brinquedo em si, né? É a forma de brincar. Como você vai fazer, Como você brinca. Né? Então, o brinquedo é o que menos importa. Olha. Existem, claro, os brinquedos inspirados, né, no método. Brinquedos, na sua maioria, de madeira. É aquele de encaixe, né? Aquelas vários, porque o método, ele tem o seu material próprio, né? O método montessoriano. Mas a questão a ser enfatizada é que é a forma de brincar. Porque às vezes você coloca um brinquedo para a criança e diz, faz assim. Né? Então ela propõe que você coloque o brinquedo, você apresente o brinquedo, mas não diga como fazer. Porque a criança vai, ela mesma, explorando, ela vai conseguir chegar. E aí ela desenvolve o raciocínio, a criatividade, né? Então, o ideal, acho que eu falaria para a Vera, é que ela pegasse mesmo rolinhos de papel higiênico, aqueles rolinhos de papel filme, e ela monte um brinquedo para a criança. Um dos brinquedos que a gente costuma levar para oficinas, que as crianças gostam muito, é um binóculo, que você faz com 2 rolinhos de papel, uma caixinha de fósforo, gruda os 2 e pode colocar até um papel celofane na ponta e leva a criança para um parque do Mindu, Parque dos Bilhares, tem tantos parques em Manaus, né? É Parque Jefferson Pérez, e faz as crianças observarem a natureza por meio daquela lente que ela mesma criou. Legal. É muito legal. Tem que voltar realmente, né, a ser feito isso, porque hoje a vida agitada, a corrida dos pais não dá aquele tempo para você de noite, pelo menos, né, ao chegar em casa, pegar seu filho e brincar com ele, é de extrema importância isso para a criança. E pode ser feito a partir de quê? 1 aninho de idade? A criança já pode... Sim, na verdade, o quarto Montessori, né, ele é bem bebê, desde bebê, você estimula a independência da criança e você observa que, naturalmente, a criança se desenvolve. Quem quiser te encontrar, como é que faz, Andréia? Vai no Facebook? Como é que é? Isso, nós temos o Face, né, que é o Brincando no Ateliê. Aí você tem que colocar um Tzinho, nesse caso. E temos também o Instagram, que é Brincando no Ateliê também. E nós temos, além das oficinas artísticas, nós temos a nossa bandinha, né? Nossa roda de música, que também a gente explora, brinca diretamente com as crianças, a gente canta ao vivo e brinca com eles explorando a linguagem, o equilíbrio, a motricidade, a psicomotricidade, né? Ó, e vai rolar uma folia para as crianças Dia 11 de fevereiro, lá no Parque Veralves. Dia 11 de fevereiro, ó, já vou levar minha filha. Isso, e o Brincando no Ateliê estará lá com a sua banda de música, o Ateliê na Folia, e também com uma oficina de balangandã. Andréia, muito obrigada pela tua visita hoje aqui conosco, viu? Eu que agradeço. Nós vamos agora seguindo para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Estúdio Sat. Vamos falar no bloco seguinte sobre os jovens. Os jovens, ó, estão gastando muito. Como é que eles estão fazendo, hein, para pagar? Estão se endividando e não sabem como fazer para pagar essas dívidas. Como lidar com isso? É daqui a pouquinho.